ponto zero fala sobre como é que eu consigo montar uma rotina de estudo que realmente funcione pra mim e que eu consiga me manter estudando. E aí, humanidade, como é que você tá aí do outro lado? Tudo bom com você? Você tá bem? Caramba, eu tô me acostumando ainda com essa coisa de estar no YouTube. É um contexto diferente, exige uma malemolência diferente. Mas eu tô aqui aprendendo como sempre, inclusive sobre estar aprendendo como sempre, já tem um ponto muito interessante que eu gostaria de comentar com você no vídeo de hoje. Quando a gente fala de montar uma rotina de estudo, eu fiz um post sobre isso recente lá no Instagram também, falando de 4 pilares: Start, Local, Ação Humilde e Prêmio. Quando você define esses 4 pilares, que são 4 hábitos, você está montando um ritual. E um ritual é isso, né? Um hábito de fazer hábitos. E aí eu ensinei então a fazer, escrevi lá em exemplo, se você não viu, procura esse post, ele é um carrossel e aí você pode encontrar então essa resposta. Mas o que eu queria falar com você é sobre o ponto zero. Ponto zero, que é quão humilde você consegue ser para se manter num ritual de estudo como esse. Porque você precisa ser humilde. Mas para você conseguir efetivamente sentar a bundinha na cadeira e se manter estudando, inclusive fazer isso dia após dia, você precisa ser capaz de lidar com a culpa, com a frustração, com a ansiedade, eventualmente com a vergonha. Culpa do quê? Culpa de estar estudando tão pouco. Eu acho que eu deveria estar estudando 3 horas, até porque eu tenho um material acumulado, tenho um material que eu já devia ter estudado, eu tenho a sensação de tempo perdido que me empurra para tentar ser cada vez menos humilde, cada vez mais desumilde. E aí a culpa ela surge quando você sentou a sua bundinha, como eu mencionei, para estudar meia hora, sendo que você tem um material já acumulado que precisaria para você matar 15 horas para estudar. E a reflexão aqui é: realmente é possível que você sente 15 horas para estudar? E quão sustentável isso é? Quantos dias você consegue repetir isso? Porque aqui a gente está falando de montar uma rotina que não vai resolver seus problemas de hoje para amanhã, porque tem um material acumulado, mas que vai ajudar você a não só zerar o que você precisa fazer, mas a evitar que você passe por esse problema de novo, esse problema de material acumulado de novo. Você tá percebendo? É uma coisa pro médio, longo prazo, mas também pro curto. Eu falei de culpa, frustração. Por que frustração? Porque eu devia estar estudando mais. Frustração porque eu achei que eu conseguiria. Frustração porque ontem eu falhei. Eu tô frustrado achando que eu deveria ter conseguido e efetivamente eu queria ter conseguido, para isso que eu me preparei, mas efetivamente eu falhei. Eu tô frustrado com isso. Além da frustração, ansiedade. Caramba, como é que vai ser se for desse jeito, hein? Será que eu vou dar conta desse material estudando de 30 em 30 minutos? Será que eu vou ter esses problemas que eu tô tendo agora o resto da minha vida? Quanto tempo? Porque já tem tempo que eu tô lidando com isso. Por quanto tempo eu vou ter que lidar com isso aqui, hein? Olha só. Percebemos então por que a ansiedade está presente. Ela tá sempre apontando pro futuro, né? E falei de eventualmente vergonha. Então, de novo, culpa, frustração, ansiedade e vergonha. Vergonha do quê, Herbert? Vergonha de estar passando por essa situação. Vergonha de, caramba, deve ter algum problema comigo. Deve ter alguma coisa errada comigo. Eu estou envergonhado de ter de fazer isso para conseguir estudar. Eu estou envergonhado de ter de ser humilde para conseguir estudar, porque fulano, cicrano, beltrano e o outro ano conseguem estudar. Inclusive, eu vi no Instagram deles. Eles postaram lá a rotina ontem, anteontem, antes de ontem. E deve ter algum problema comigo, porque todo mundo consegue ou não. E um ponto importante é, para você dar conta do ponto zero, para você dar conta desse ponto cego, você precisa necessariamente lidar com as suas emoções. Porque não é só sobre a técnica. Na verdade, é isso que eu falo, é isso que eu tanto repito. Não é só sobre as técnicas, não é só sobre Pomodoro, para você efetivamente conseguir estudar. Não é só sobre a técnica, para render mais, para conseguir performar bem. E claro, tudo isso é importante. Mas é importante depois que você fez o básico, o feijão com arroz. Qual é a base, Herbert? O ponto cego, os nossos pontos cegos, as nossas emoções. São exatamente essas emoções, a forma como você lida com elas, que vão permitir que você seja ou não a pessoa humilde que você precisa ser para conseguir ser sustentável com a sua rotina de estudo, para você conseguir ser constante com a sua rotina de estudo. A humildade é irmã da constância, irmã gêmea, inclusive. Para ser constante, você necessariamente precisa estar preparado para ser humilde. E aí o ponto que surge é, tá, e como é que eu faço então para lidar com a minha culpa, Herbert? Para lidar com essa vergonha, com essa frustração? Primeiro ponto, você precisa entender o que essas emoções querem dizer. Primeiro, a culpa. A culpa se refere a algo que você avalia que deveria ter feito e não fez, ou que não deveria ter feito, mas fez. Então é sobre uma conduta inadequada, que é inadequada em relação ao que você aprendeu do seu meio. Vamos supor que você cresceu numa família em que os estudos são super valorizados e você tirou uma nota baixa. Você tá na faculdade, tá na escola, não importa, você tirou uma nota baixa. Você tende a se sentir culpado porque a sua nota não foi tal qual ela deveria ser se você tivesse valorizado os estudos como você deveria. Aí você vai lembrar que você naquele dia não estudou porque parou meia hora antes para assistir alguma coisa que você queria. Você vai lembrar das coisas que você deveria ter feito e não fez. E é isso, deveria. É moral mesmo. A culpa é o que a gente chama na psicologia de uma emoção moral. Então, nesse caso, sempre que você sente culpa, a pergunta é: o que é que eu tô avaliando que eu deveria ter feito e não fiz? Ou que eu não deveria ter feito e fiz? O que é? Ah, tá, é porque aquele dia eu tirei a tarde pra, não sei, assistir uma série e agora essa minha nota tá me dizendo que eu deveria ter estudado mais. Ah, eu entendi. Então, eu tô sentindo culpa porque eu sinto que essa nota baixa tem uma relação direta com a minha escolha lá no passado e que eu não deveria ter agido daquela forma. Uma vez que você descobre que a culpa é essa você perguntar: faz sentido? Eu concordo com isso? Porque a gente pode estar só reproduzindo uma culpa que a gente aprendeu e a gente nem concorda hoje em dia. Além da culpa, a gente tem a vergonha. Vou falar logo da vergonha porque ela também
também é uma emoção que a gente considera uma emoção moral. Porque na vergonha não é o que eu fiz e não deveria ter feito, ou não fiz e deveria ter feito. A vergonha é o que eu sou que eu não deveria ser, o que eu não sou que eu deveria ser. A vergonha é sobre quem eu sou, não é sobre as minhas ações, é sobre a pessoa que eu sou. Enquanto a culpa é sobre o que eu faço, e a culpa inclusive impele a gente a corrigir o nosso erro, a vergonha é sobre quem eu sou, e a vergonha impele a gente a se esconder. E aí a gente tem a frustração. A frustração é uma emoção que a gente sente conforme existia uma expectativa de algo que a gente queria muito que acontecesse, ou conforme a gente perde algo que a gente já tinha por garantido. E a frustração, inclusive, gera raiva. A gente tem alguns estudos nas neurociências mostrando, por exemplo, estudos sobre agressão, né, mostrando que a frustração é um contexto muito significativo para a expressão de raiva em várias espécies, humanas e não humanas. E, por último, como eu mencionei, a ansiedade. A ansiedade é uma emoção que a gente sente quando a gente avalia que existe uma ameaça iminente para algo no futuro que a gente quer que aconteça e que pode não acontecer, ou a ansiedade mais famosa, que é aquela de tem alguma bad no futuro que vai acontecer, eu quero saber o que eu faço para impedir que ela aconteça. Ou se eu me sinto incapaz de impedir que ela aconteça, como eu faço para não ter que lidar com essa situação em que essa bad vai acontecer. Exemplo clássico, tem uma apresentação amanhã e eu não quero passar vergonha, eu não quero falar besteira, eu não quero estar na situação de ter de ser julgado pelo meu professor e pelos meus colegas que vão estar lá me vendo expor o conteúdo. Como é que eu faço para evitar isso? Eu vou estudar para o seminário, eu vou ficar super ansioso com o seminário, eu vou ser perfeccionista para ver se não tem nenhum errozinho, aí eu vou procrastinar, porque vai ficar um Everestzão, e na prática eu vou procrastinar, vou deixar para cima da hora, vou terminar, vou apresentar, vou me sentir aliviado depois que tudo isso acabar, e vou ficar me perguntando por que eu procrastinei tanto. Porque tinha uma baita de uma ansiedade de passar vergonha, que levava a tarefa à enésima potência de dificuldade. E, inclusive, aquela tarefa por si só já tinha muita ansiedade envolvida, e a ansiedade, como a culpa, como a frustração, como a vergonha, são emoções desconfortáveis de sentir. Eu tento querer me afastar de tudo que traz essas emoções desconfortáveis, e é assim porque tem que ser assim. A biologia se ocupou de fazer essas emoções serem desconfortáveis para toda vez que a gente sentir, a gente diminuir a frequência de comportamento relacionados àquelas emoções. Então, por isso, se eu sinto muita ansiedade para o seminário amanhã, eu vou tender a preterir, a afastar. E vou chamar isso tudo de preguiça. Eu vou chamar isso tudo de falta de força de vontade. Por quê? Porque eu não sei que tem emoção por detrás da minha procrastinação. Eu só sei que tá desconfortável fazer isso, eu procrastinei fazer isso e que eu deveria fazer isso. Eu tenho um seminário amanhã, então é óbvio que eu deveria estar preparado para ele, mas eu não tô me preparando. Eu tô me distraindo, eu tô distante da tarefa porque ela me causa ansiedade e tudo que eu quero fazer é ficar longe dela. E eu não entendo como é que eu posso lidar com essas emoções. Agora você entende melhor. Primeiro passo, entendendo o que ela quer dizer. E depois de entender o que ela quer dizer, questionar-se a respeito de será que é isso mesmo? Será que eu vou passar vergonha amanhã? O que é que me leva a pensar que eu vou passar vergonha amanhã? E se eu passar vergonha amanhã, vale a pena eu estar lá mesmo assim? Ou melhor, vale a pena que eu corra o risco de passar vergonha, mesmo que nem role? Mesmo que o risco exista, mas nem role. Mas tem algum motivo de por que eu tenho que estar lá amanhã? Por que faz sentido pra mim estar lá amanhã? Talvez eu precise fazer esse seminário para tirar uma boa nota, o que é até óbvio, mas para me tornar o psicólogo que eu quero ser. Eu quero ser psicólogo, ajudar pessoas. Então, é um sofrimento que faz sentido correr esse risco. Bom, aqui eu super sintetizei, mas essa é a síntese realmente para como você lida com o 1.0, que é o que vai te permitir, humanidade, ser humilde e por isso ser constante nos seus estudos.